Oi, pessoal, voltamos com o terceiro bloco do Poder de Mãe e agora estamos aqui com a Ronicelane Martins, psicóloga, especialista em relacionamentos. Muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada, Ana, o prazer é meu. Ronicelane, como a gente viu nos blocos anteriores como que funciona o relacionamento entre mãe e filha na fase infantil, na fase adolescente, e agora a gente vai falar um pouquinho como isso pode influenciar na fase adulta dos relacionamentos, tanto com outras pessoas quanto conosco, né? Uhum. Como que essa relação durante a adolescência, durante a infância, pode influenciar no desenvolvimento e na interação de relacionamentos com outras pessoas? Influencia muitíssimo, Ana. Por quê? Porque o pai e a mãe, eles são como a forma que molda o filho. Sim. O filho, a filha. E quando a gente cresce, nós tendemos a repetir padrões de comportamento. Então, aquilo que a gente aprendeu durante a infância e a adolescência, ela perdura e as nossas escolhas, os nossos comportamentos, eles vão ser moldados por aquilo que a gente vivenciou com os nossos pais. Sim. Não tem como ser diferente. Não tem como desvincular, né? Sim. Tem, né? Mas é lógico que a forma é aquela, daqueles que nos formaram, que nos educaram. Quais são, agora a gente entrando nesse quesito, os principais padrões de relacionamentos que você vê depois de adultos nas pessoas, né? Com base no relacionamento que eles tiveram com as mães ao longo da vida? Isso influencia muito, influencia diretamente? Como é que funciona? Influencia sim, Ana. Tem vários padrões de comportamento. Eu vou te falar de 2 específicos. Se a gente não recebe, o filho, a filha não recebe o amor que necessita, ou do pai ou da mãe, é como se criassem feridas emocionais. Existem 2 feridas específicas, uma ferida de rejeição, quando eu não recebo o amor da minha mãe, e uma ferida de abandono, quando eu não recebo o amor do meu pai. E é interessante que isso é diferente em homens e mulheres. Sim. A mulher, ela vai receber aquilo e vai reter e criar um sentimento de culpa, e o homem vai criar, geralmente, um sentimento de revolta. Sim. Então, influencia bastante e tem esse quê de comportamento de rejeição, né, e de abandono nas escolhas desse adulto. Sim, então, muita gente fala, eu já ouvi e vi em alguns lugares, que a gente busca em nossos relacionamentos na fase adulta o que a gente não teve ali na infância e na adolescência. E às vezes pode até buscar o mesmo relacionamento meio assim, conturbado, por conta dessa relação com os pais, com a mãe e tal. Você vê muito os adultos, homens, buscando a valorização das mulheres como mães e as mulheres buscando aquele apoio, aquela proteção dos pais. Demais, Ana. Muito, muito mesmo. E assim, são processos que eles não são 100% conscientes, né? Eles são inconscientes. Então, muitas vezes você se conecta, aquilo que você não gostaria de ter, justamente aquilo que você se conecta. Sim. Né? Você procura relações, você procura pessoas que validam justamente aquele sentimento que você tem, que às vezes é muito negativo, né? Por exemplo, a mulher, ela tem um sentimento de culpa por ter sido abandonada pelo pai. E com quem que ela se conecta? Ela se conecta com homens indisponíveis, com homens que não querem compromisso, com homens que, do mesmo jeito que ela foi abandonada, a abandonam no relacionamento. É como se ela buscasse sua melhoria, entre aspas, mas vivenciando a mesma situação para ver se ela consegue sair daquilo ali e fazer de um jeito diferente, né? E a questão é que ela não consegue fazer muitas vezes sozinha. Ela precisa de ajuda, que é justamente para quebrar esse ciclo, né, disfuncional que ela viveu no passado e que ela acaba revivendo várias vezes a vida inteira se não procurar auxílio, né, se não conseguir quebrar sozinha esse ciclo. E assim, como as pessoas podem identificar essa questão de que eu estou procurando algo que me fere, que eu estou dentro de algo que me fere porque eu acho que é aquilo que eu mereço. Os próprios relacionamentos te dão esse diagnóstico, esse sintoma. Sim. Relacionamentos, né, de abusivos, dependência emocional. Se você está sempre buscando relacionamento e não consegue se conectar com ninguém, se vocês estão sempre, ou quando você consegue se conectar,
ter um relacionamento, ele é sempre de altos e baixos, ele é sempre de muita discussão, de sempre muita briga. Se você está sempre muito instável emocionalmente, né, são sinais e indícios de que tem algo que você precisa fazer. E Ana, o ser humano é muito assim, né, de buscar sempre no outro. Sim. A culpa, a resolução daquilo, mas em quase que 100% está em você, né, a questão. Então, olhar para você, poxa, como que eu estou me sentindo? Como é que eu estou me comportando? Quais são os padrões que eu estou tendo e que eu preciso quebrar? Sim, sim. E você acha que eu tenho certeza disso, né? Que quando você faz um acompanhamento, você às vezes você acha assim, eu não tenho pra que eu vou fazer um acompanhamento psicológico? Eu tô bem, eu tô legal. Mas você acha que é válido, mesmo você achando que tá tudo bem, você ir fazer um acompanhamento terapêutico com um psicólogo, psiquiatra, desde a adolescência ali, pra já ir, se tiver algo de errado, já ir curando dali, como que isso pode influenciar e como que, se a pessoa não passou por essa questão da terapia na adolescência, ela pode quebrar o tabu e procurar essa ajuda na vida adulta. Eu acompanho adultos, né? Então, eu vejo justamente esse processo que não aconteceu anteriormente, né? E principalmente na questão da adolescência, porque os pais não perceberam, acharam, né, comportamentos normais, da adolescência. É uma fase até que precisa ser desmistificada muita coisa. Mas na fase adulta, o que é a fase adulta? É a fase em que nós somos chamados à responsabilidade. O que é ser adulto? É eu ser responsável. Então, é mais do que nunca, é a fase em que você tem que se apropriar da sua própria vida e buscar auxílio. Com certeza absoluta, o autoconhecimento vai te fazer trilhar uma vida em todos os aspectos. Aqui a gente está falando de relacionamento, mas em todos os aspectos, você amadurecer, enxergar de onde você saiu para saber para onde você vai. Né? Eu digo que o autoconhecimento, a gente não trata aquilo que a gente não conhece. Então, se eu sei da minha história, eu sei o que eu passei, eu sei, né, onde eu posso chegar, porque ela não me define. Sim. Mas ela vai servir de parâmetro para que eu tenha a minha direção, porque cada um tem a sua história e tem a sua direção específica. Né? Então, muitas vezes esse adulto só vai buscar quando ele está com sintomas depressivos, com sintomas de ansiedade, quando o relacionamento acaba, ou quando não consegue ter um relacionamento duradouro, ou nem consegue se conectar com alguém. Né? Então, tem que buscar. E isso vai servir não só para o campo relacional, mas como para a tua vida inteira, né? Para a tua vida profissional, inclusive. Como foi falado com o psicólogo Valdemir, tem essa questão da pressão na adolescência, escolher o que quer ser o resto da vida. Então, ali também fica uma pressão na fase adulta de permanecer naquilo que foi escolhido ali durante a adolescência, porque querendo ou não, ainda na fase adulta, a gente fica com aquele peso de decepcionar os pais, de decepcionar a mãe. E, tipo assim, meu Deus, a minha mãe queria isso pra mim, eu vou continuar nesse caminho, mesmo não me fazendo bem. Então, é uma dica para um sinal para essas pessoas que estão passando por isso, para essas mães que estão passando por isso, porque é muita pressão, né? Sim. Assim, buscar entender o que faz sentido para você e entender a tua história. Né? Só assim você consegue ter as melhores decisões. Do que você realmente precisa. Quando eu falei, por exemplo, das feridas, se você está sempre querendo controlar demais, se você está sempre se sentindo culpada em relação ao que te acontece, se você acha que sempre o problema é com você, então tem vários sinais aí de uma autoestima mais baixa, de uma insegurança muito grande. Então, esses sinais estão te mostrando que você precisa de ajuda. Né? E aí buscar realmente a psicoterapia para poder te ajudar e fazer você amadurecer. E não repetir isso com os teus filhos. Né? O que é muito importante, porque é comprovado que a gente passa aquilo que a gente é para os nossos filhos. Nós moldamos, como nós já falamos anteriormente. Então, quanto mais insegura, quanto mais instável é a mãe, são os pais, mais essa criança é instável. Inclusive, existem quando você vai tratar uma criança, o que o psicólogo faz? Ele sempre tem, né, que conversar com os pais, ele sempre tem que estar fazendo um trabalho com a família, porque aquela criança ela é um resultado do meio em que ela está inserido, e os pais são os principais responsáveis. E esse entendimento que tem que ser, né, tem que ter.
tem que ser desenvolvido. E é uma coisa que eu acho engraçada, é que eu faço terapia desde muito nova. E muitas vezes a minha mãe, meu pai foi chamado, eles ficaram assim, de novo, eu já fui lá, gente, pra que eu vou de novo? Mas realmente eu vejo que hoje, né, já entrando aqui na fase adulta, todo esse tempo de terapia que eu tive influenciou muito para que hoje eu começasse a entender o que é que eu quero, quem sou eu, porque a gente vai descobrindo isso ao longo de toda a vida. A gente nunca chega a uma resposta certa, né? E assim, Ana, isso que você está falando diz respeito ao quê? Que nós somos seres em evolução. Nós estamos sempre aqui, mas sempre pensando no próximo passo. Nós somos seres humanos, somos diferentes dos animais, que temos esse senso temos a inteligência e buscamos nos desenvolver. Sim. Então, em cada fase, a gente vai aprendendo um pouquinho, e na fase adulta não é diferente, a gente só para de se desenvolver quando morre. Sim. Então, enquanto tiver vida, tem ação e tem algo a ser desenvolvido, e especialmente no campo emocional, em que as coisas vão se ajustando. E na fase adulta, é para ter o quê? É diferente das outras fases, é para ter estabilidade, que é isso que todo adulto deve buscar. E a estabilidade está relacionada diretamente à responsabilidade, a conseguir isso. E quanto mais estável emocionalmente, mais você consegue ser estável na tua responsabilidade em todas as áreas da tua vida, né? Sim, exatamente. E quais são as estratégias que você acha eficaz para as mães, os adultos utilizarem para superarem os conflitos familiares? Muitas vezes a gente tem muitos conflitos durante a família que acabam gerando alguns traumas, alguns pesos, algumas responsabilidades sobre a gente na fase adulta. Então, como você pode me dizer algumas estratégias para superar isso? Amor, limites, respeito e tempo. Se faltar algum desses, vai ser sempre uma dificuldade, na formação dessa pessoa, seja ela adulta, seja qualquer fase da vida dela. Então, as mães, os pais que estão me ouvindo, eles precisam buscar trabalhar esses pilares. O que é o amor, por exemplo? Todos nós necessitamos de validação, temos uma necessidade de pertencer, e é o amor que vai dar isso, né? O respeito é uma habilidade socioemocional que a gente vai dar para essa criança, para ela entender que ela tanto precisa se respeitar, como ela precisa respeitar o próximo, inclusive os pais, né? Começa pelos pais. Não dá para dar limites de vez em quando, tem que ser constante. Então, essa questão do tempo em termos de constância. Sim, você falou muito do respeito, e muita gente confunde respeito com medo, né? Tem muita gente que teve essa criação muito na ameaça, muito na questão do medo. Você adulto, foi criado no base, se você fizer tal coisa errada, você vai apanhar. Você quebra um copo sem querer, como todo mundo somos humanos, você vai lá, recebe uma bronca, você vai lá e leva uma excessiva, né? Excessiva. Então, assim, muitos dos adultos ficam com medo do erro, temem o erro. Isso acaba gerando certa ansiedade, certa pressão, né? E tem dois problemas muito graves aí. Você falou de uma coisa que é a superproteção ou a negligência, né? A gente tem esses dois vieses que os pais geralmente vão para um lado ou para o outro. Ou eles são negligentes, não impõem essas regras, não conseguem conduzir a formação, ou eles são super protetores, não deixam que a criança, o adolescente, ele vá tendo autonomia, que é isso que vai fazendo com que ele cresça um adulto, estável, alinhado, ordenado. E assim, como que nessa questão, pra gente não... Muitos pais e mães foram criados assim. Então, como que eles podem fazer para não reproduzir com os filhos, para esses filhos não se tornarem adultos inseguros, adultos que procuram relacionamentos problemáticos para tapar algum buraquinho que esteja faltando durante a vida? Trabalhar a própria insegurança, trabalhar esses pilares que eu falei, amor, respeito, limite, trabalhar em si, porque quando a gente tem, a gente consegue repassar. Não adianta a gente querer repassar isso se a gente não tem, e é o que muitas vezes acontece, Por você não ter as habilidades, você acaba fazendo de qualquer jeito. Para ser pai, para ser mãe, precisa aprender, precisa estudar, não é só amar, A gente precisa entender o processo. E uma coisa bem importante, Ana, que também quem tem mais de um filho consegue perceber isso, que
cada filho tem uma necessidade específica. Antigamente se tinha muito assim, não, a gente tem que tratar todos os filhos iguais. Não necessariamente, né? Porque cada filho tem uma necessidade diferente. Vai ter um mais emotivo, que vai precisar de mais carinho, vai ter um que é mais extrovertido, que você talvez tenha que pôr alguns limites, né? Então, você ter esse tato para que você consiga dar a melhor educação e de forma personalizada, do mesmo jeito que para você entender que tipo de pai, que tipo de mãe você para que você não cometa os mesmos erros que foram cometidos com você. Sim, e nessa questão do erro, como que a gente pode identificar em qual medida a qualidade que as mães que estão nos assistindo com os nossos filhos e as mães das mães que estão nos assistindo, como a qualidade desse relacionamento pode influenciar na intimidade do relacionamento entre o casal, entre os filhos, como que isso influencia? Isso. Como eu falei para você, nós somos formados a partir do que nós vivenciamos. Então, é comprovado que se eu recebi amor, é isso que eu vou buscar em alguém que eu vou me relacionar. Se eu não recebi, de alguma forma, é isso que eu vou buscar, né, equivocadamente nos meus relacionamentos. Então, dar amor, dar tempo de qualidade, encher o tanquezinho emocional, né, seu e do seu filho. É a sua responsabilidade como mãe. E é comprovado também que o relacionamento entre os pais, entre o casal, forma o imaginário, né, da gente, né, do ser humano, e é aquilo, é como se, é aquilo que eu aprendi, é esse o referencial que eu tenho, seja ele positivo ou negativo. Se ele for positivo, ótimo, né, é isso que ele vai buscar, mas se ele for negativo, tem que tratar para quebrar. Né? Tanto que tem muitas mulheres que permanecem em casamentos abusivos, em relacionamentos que não estão dando certo, que nem precisam ser abusivos em si, mas que simplesmente não funcionam com a outra pessoa, exatamente por essa questão de estar buscando de que, não, isso aqui foi o modo que eu aprendi a ser amado, foi o modo que eu aprendi a ser amada. Essa aqui é a forma certa, né? Então, como assim que as pessoas podem identificar que elas estão nessa questão, como elas podem começar a sair, como que elas podem fazer para seguir com a vida? Na verdade, não é desfazer, é tentar ver o que pode ser feito para que, né, os dois tenham uma mesma direção, entende? Porque assim, a gente tem muito essa tendência de, não tá, realmente tem muitos casos que não dando certo, porque a escolha foi errada lá atrás, né? Mas uma vez sendo feita, porque a grande maioria dos casos tem como ajustar, né? Se os dois quiserem, às vezes um não quer, né? Paciência, mas é possível. Bom, a gente falando sobre essa questão do relacionamento, muitas mulheres, muitas pessoas ainda ficam dentro de um relacionamento, mesmo estando com muitos conflitos, e isso afeta diretamente o desenvolvimento da criança, os seus relacionamentos na fase adulta. Então, como que os pais podem fazer para, se não está dando certo, como que eles podem fazer para melhorar essa relação? O que eles podem fazer para não demonstrar para o filho que não está dando certo, para não criar essa questão dessa segurança na fase adulta dele? É por isso que é tão importante, Ana, o casal se trabalhar, né? Buscar resolver as suas pendências, porque a família, ela tem como base, como alicerce o casal. Se o casal não está bem, por mais que ele tente, né, não mostrar isso para os filhos, mesmo filhos muito pequenininhos, eles já conseguem perceber. E dói neles. Dói. E assim, eu sempre digo que eu falo muito da responsabilidade. Por quê? Porque quando você escolhe ter uma família, você também tem que escolher a responsabilidade do que vem depois. E os filhos são a maior responsabilidade que a gente pode ter na vida. Tá acima, né? Tem que ter uma hierarquia de responsabilidades. E aí, o que eu quero te dizer com isso? É que é preciso você reforçar e buscar direção para o teu relacionamento, porque os mais prejudicados, se você não fizer isso, são os teus filhos. Sim. E isso perdura na vida adulta. Você vê, eu recebo adultos que falam de dores de quando os pais se separaram ainda muito pequenos. Então, porque se os adultos muitas vezes não têm ferramentas para lidar com uma situação como essa, imagine uma criança, né, uma adolescente que tem tantas outras coisas ainda em formação e fora do lugar. Então, criar
esse hábito dos casais buscarem ajuda também, porque eles estão fazendo um bem para eles e estão fazendo um bem para os filhos. E isso, gente, talvez seja a maior responsabilidade, o maior ato de amor. E a questão de que a gente fala que se a gente não consegue ter para a gente não consegue dar para o outro. É por isso que a gente está vendo tantos casos, né, de crianças, adolescentes e adultos, né, cometendo suicídio, né, buscando tratamento de ansiedade. Nós somos o país mais ansioso do mundo, e isso é um sintoma, um sinal das relações quebradas da família. Então, na base da família é o casal. Então, eles têm que buscar tratar isso, né? No caso que isso não for possível, né, tentar trabalhar da melhor maneira possível, tendo presença, os 4 pilares continuam, né? Presença, que é o tempo, amor, limites, regras, dentro da circunstância de cada família. E falando ainda sobre relacionamentos, a gente às vezes, algumas pessoas tendem a esquecer que relacionamento não é só entre casal, relacionamento também é entre família. Sim. Então tem muita... da família, né? A família estendida que a gente chama. Então tem muita gente que acaba esquecendo de fazer a manutenção na família ali, com a mãe, na origem, com os pais, na origem mesmo. Tem muitos filhos que são mães, que são pais hoje em dia, que são distantes das suas mães e dos seus pais. Então, como que isso pode influenciar? Como que eles podem resolver isso? Tem que avaliar a situação de cada família, né? Há famílias em que esse vínculo um pouco mais distante é justamente por essa disfuncionalidade que vinha da origem, e hoje os pais tendo mais informação, entendendo melhor como é que deve conduzir a educação dos filhos, eles meio que se distanciam um pouco para que não haja tanta influência negativa. Eu percebo esse movimento, né? Mas é lógico que a gente tem que honrar, respeitar e manter o vínculo. Porque esse vínculo também é importante, né, para a formação, né? Basta que a gente observe a nossa própria vida. Quantas vezes a gente não lembra daquele bolo da avó, daquele chamego da avó, né, daquele carinho. Então, não pode esquecer isso. A vida tem, né, tem muitas atribuições no dia a dia, mas tem que honrar aquele que também te deu a vida, né? E que muitas vezes ele não te deu o melhor porque ele não conseguia, ela não conseguia. Mas ele não teve, né? Exatamente, são ciclos, né? E foi o que ele conseguiu dar dentro das circunstâncias e do conhecimento que ele tinha. Isso é bem importante, Ana, porque hoje a gente tem muito mais conhecimento, né? O pai e a mãe hoje têm muito mais facilidades e ferramentas para ser uma mãe melhor, para ser um pai melhor. Coisa que nossos pais, nossos avós não tinham. Então, isso tem que ser levado em consideração também, né? É verdade. Ronicelane, muito obrigada. A gente vai encerrando por aqui esse bate-papo incrível. Foi muito instrutivo. Eu tenho certeza que muita gente aproveitou as dicas, os ensinamentos. Você tem alguma palavra final para dar para o pessoal? Quero dizer para vocês, gente, que a gente precisa chamar, né, a nossa responsabilidade para que nós possamos ser pais e mães melhores e para que a gente faça também uma sociedade melhor. Começa em nós. Né? Se a gente trabalhar em nós, a gente consegue passar, né, para os nossos filhos e consegue e dissemina, né, esse amor, essa validação, essa sensação de pertencimento que todos nós precisamos. Bom, mais uma vez, muito obrigada, Ronicelane, te agradeço. pela participação. Gente, finalizamos agora o nosso trio de bate-papo aí, falando sobre o poder do amor, sobre como o amor das mães influencia na vida, na nossa vida. Foi um prazer estar com vocês. Espero vocês em outras oportunidades. Tchau, tchau.